Ler resumo da notícia por um alinhamento de fatores, que inclusive envolvem saúde. Os últimos 5 técnicos da seleção brasileira estão sem emprego no momento. O número poderia ser maior se o Grêmio não tivesse anunciado o Mano Menezes ontem. Olhando para a linha do tempo da seleção, de novembro de 2012 para cá, os comandantes foram Luiz Felipe Scolari, Dunga, Tite, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Por razões diversas, nenhum deles está trabalhando no momento. Tite e Dorival têm sido os mais especulados nos últimos dias, tanto no Corinthians quanto no Santos, mas ainda não voltaram ao batente. A perda de espaço até para quem treinou a seleção convive com o crescimento da presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Como a seleção tem mais decepcionado do que encantado, o trabalho dos treinadores também fica em xeque. No que depender da CBF, o próximo técnico da seleção não vai ser brasileiro. A vida após a seleção brasileira é, em geral, tratada como o ápice da carreira de um treinador por aqui. Mas e os passos seguintes? Aradunga não houve, porque ele nunca mais treinou time algum desde a demissão após a Copa América 2016. Não é prioridade. Prioridade para mim é que meus filhos sejam realizados na profissão deles, até porque eles me acompanharam em todos os países. Em outras perspectivas, dou palestras, viajo, faço eventos, tenho trabalho social. Eu acho que a gente nunca pode parar. Tem que estar sempre ocupado com a cabeça e fazendo alguma coisa de bom, né? Porque não é só uma questão de dinheiro. Quando tu não estiver mais aqui, as pessoas têm que lembrar de ti. Talvez, no momento, elas podem até não dar a importância que tu merece, disse Dunga, em entrevista ao OL. O capitão do Tetra pagou o preço de uma segunda passagem nada vistosa no período posterior ao 7-1 a partir de 2014. O time patinou nas eliminatórias, estava em sexto e ainda caiu na primeira fase da Copa América. Tudo bem que foi com um gol de mão do Peru. Isso tudo minou de vez a imagem de Dunga como treinador. Dunga foi uma aposta da CBF para tentar reconstruir a imagem da seleção após o vexame da Copa do Mundo em casa. Justamente o trabalho mais recente de Felipão pela amarelinha. Felipão foi e voltou da aposentadoria. O treinador do Penta passou a conviver com a marca indissociável da pior goleada da história do Brasil. Mas até que rodou bastante nos últimos 10 anos. Grêmio 2 vezes, Guangzhou China, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético e, por último, Atlético MG. O Galo, ele apareceu depois de desistir temporariamente da aposentadoria do cargo de técnico, anunciada quando saiu do Xará Paranaense como vice-campeão da Libertadores, em 2022. Foi demitido em março do ano passado. Tite magoou corintianos e frustrou o Flamengo de todos os técnicos recentes da seleção. Tite foi o que teve o trabalho mais longo à frente do Brasil, sem interrupções. Uma jornada que foi de 2016 a 2022 com 2 Copas do Mundo, em ambas caindo nas quartas de final. A retomada em clubes parecia uma escolha promissora. O Flamengo, na reta final da temporada 2023, o time com maior receita e elenco mais badalado do país. Pouco antes, o treinador tinha dito não ao Corinthians, alegando que só trabalharia no início de 2024. Mas a experiência no Fla não deu liga, só um carioca na conta. A demissão em setembro de 2024 deixou com tempo para pensar e refletir sobre qual seria o passo seguinte. O staff de Tite sempre acreditou que, após sair da seleção, ele poderia ter uma oportunidade fora do Brasil. Quem sabe em uma liga relevante na Europa? Mas isso nunca se concretizou. O treinador também não voltou ao mundo árabe. Mês passado, Tite fez uma viagem aos Estados Unidos com o empresário Gilmar Veloz e o filho Matheus Bachi. Depois de sair do Flamengo, viu 2 dos seus auxiliares buscarem novos rumos. Cesar Sampaio virou auxiliar permanente no Santos, atualmente é o técnico interino. Eber Xavier, parceiro de Tite desde 2001, quis tentar voo solo como treinador. Ele não cogita reeditar a dupla. Mantém a amizade, mas não condiciona mais a carreira ao desejo de Tite. O interesse do Corinthians foi a possibilidade mais recente sobre a mesa do treinador, mas ele recusou.